Você já ouviu a palavra procrastinar? De acordo com o dicionário, significa transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. A pergunta é, a palavra de Deus tem algo a nos ensinar a respeito disso? Eu quero te mostrar que sim, e esse é o assunto da nossa conversa nos próximos minutos. Não procrastine. Fique comigo, nós vamos entender um pouco melhor essa verdade. Estou hoje na cidade de Calgary, no estado de Alberta, no Canadá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Atos, no capítulo 10, no verso 33, nós temos uma fala de Cornélio. Ele tem a visão de um anjo, o anjo lhe orienta a mandar chamar Pedro, que estava em Jope, em outra cidade, para que ele pregue o evangelho. Quando Pedro chega, depois de 2 dias, a fala de Cornélio é a seguinte, Atos 10, 33, portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então eu quero destacar algumas expressões dele. A primeira é, sem demora, mandei chamá-lo. E depois ele diz, agora estamos prontos para te ouvir. Então eu fico tentando me colocar no lugar de Cornélio, imaginando a experiência extraordinária de um anjo de Deus aparecer, de comunicar que Pedro deveria ser chamado, que ele iria anunciar palavras pelas quais seria salvo não só Cornélio, mas toda a sua casa. E há uma atitude, há uma resposta imediata, de prontidão. Ele diz, sem demora, mandei chamá-lo. Agir sem demora é exatamente o oposto de procrastinar. Procrastinar é delongar, é ficar adiando. E muitas vezes, observando o comportamento das pessoas, eu vejo quanta gente falha e erra, não apenas em questões naturais, mas o pior, muitas vezes até em questões relacionadas à vida espiritual, simplesmente postergando, adiando coisas que não deveriam ser adiadas. A primeira coisa que eu quero destacar é que há situações que exigem de nós uma resposta imediata. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 17, no verso 23, depois de Deus anunciar a Abraão que faria uma aliança com ele, com a sua linhagem, e que haveria um selo e um sinal dessa aliança que seria a circuncisão, a palavra de Deus nos mostra que naquele mesmo dia, Abraão circuncidou todos os homens da sua casa. Naquele mesmo dia, Abraão entende o que Deus está falando, compreende a importância, e numa lógica simples, ele diz, não há necessidade de esperar sequer para o dia de amanhã. No mesmo dia, aquele posicionamento. Mais adiante, veremos o pai da fé agindo de forma semelhante, numa circunstância que eu acredito que talvez seria ainda mais desafiadora. Em Gênesis, no capítulo 22, nós vemos que o Senhor colocou Abraão à prova e pediu que ele oferecesse seu filho Isaque em sacrifício na terra de Moriá. E a palavra de Deus nos diz no verso 3 de Gênesis 22, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Nós normalmente paramos para pensar que deve ter sido algo extremamente difícil para Abraão quando Deus pede o seu filho. Interessante que Deus ainda diz, o seu filho, o seu único filho, o filho a quem você ama. Às vezes, lendo esse texto, ainda pensava, Deus precisava ter sido tão detalhista a respeito do fato de que é o único filho, o filho que ele ama. Naquele momento, Deus está arrancando algo de Abraão, pelo menos a reação imediata de Abraão envolve uma ideia de perda, ainda que ele vai ter um posicionamento de fé ao longo do caminho. E ainda assim, Abraão não postergou. Eu fico imaginando se muitos de nós não diríamos para Deus, não dá para ter uns últimos dias de despedida, de relacionamento, de curtir, de aproveitar o menino, mas a Bíblia diz, na manhã seguinte, era ainda madrugada, ou seja, ele não hesitou, ele não demorou, mas com prontidão ele se posiciona. Em Marcos, no capítulo 1, no verso 18, a Bíblia nos mostra que quando Jesus passa por Pedro e André, que estavam ainda junto ao barco com as suas redes, e o chama para que eles o sigam, o texto diz o seguinte, Marcos 1,18, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A conversa não é, será que o senhor pode deixar a gente se organizar, pensar um pouco
Imediatamente eles deixam as redes como quem diz, é para já, é para agora, e eles decidem seguir o Senhor. O registro desses detalhes não estão na palavra de Deus à toa, não é coincidência. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós precisamos de fato dar atenção a esse nível de resposta pronta, imediata, sem procrastinação, que as pessoas dão a Deus. Em Atos, no capítulo 16, nós percebemos um episódio na vida de Paulo numa das viagens missionárias. Ele tenta pregar na Ásia e a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permitiu. E ele tenta contornar pela Bitínia e o Senhor também não permitiu. E Atos 16 diz nos versos 9 e 10 o seguinte: à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Olha o versículo seguinte, o 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Imediatamente. E nós podemos olhar para diversos textos nas Escrituras, onde existe uma resposta pronta, imediata, sem demora. Traduzindo, sem procrastinação. Por outro lado, eu sei que às vezes alguns vão destacar a importância de que antes de determinadas decisões, inclusive quando falamos de decisões sérias e importantes, que a gente de fato possa parar para pensar, refletir, e eu creio que a própria Bíblia nos mostra que há situações que exigem uma reflexão antes da ação. Eu destaquei alguns textos bíblicos que falam de situações onde houve resposta imediata. E a Bíblia também fala de situações que exigem uma reflexão. Uma delas está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e diz respeito a José, o homem que Deus escolheu para ser a figura paterna na vida e na criação de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, de 18 a 20, o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós ainda podemos seguir a leitura, ele explica, falando que o seu nome seria Jesus, ele dá detalhes, de que ele seria o cumprimento da profecia de Isaías, Emanuel, e a Bíblia diz no verso 24, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Então o verso 20 fala dele refletindo sobre aquela situação. Qual é a situação? Eles estão noivos, comprometidos um com o outro, e de repente ele fica sabendo que Maria está grávida. Certamente, a primeira coisa que passou na sua cabeça não foi que aquilo era uma obra divina, sobrenatural, algo que nunca havia acontecido antes e nem jamais aconteceria depois com nenhuma outra pessoa. Não é o que ele deduz estar acontecendo com Maria. De acordo com a lei de Moisés, se ele simplesmente expusesse, essa mulher está grávida, antes do casamento, eu não tenho parte nisso. Ela poderia até mesmo ser apedrejada, mas a Bíblia diz que ele era um homem justo. Ele quer aquilo que é correto, ele não quer ser enganado, ao mesmo tempo ele não quer difamar Maria e ele já está ali processando, eu vou deixá-la em secreto, eu simplesmente vou sair de cena. Enquanto ele está pensando e processando, e é importante que a gente aprenda muitas vezes a pensar, processar, refletir antes de determinadas decisões, é que o Senhor vai falar com ele. Agora, há algo interessante, depois que o Senhor falou com ele, a prontidão da ação dele também foi registrada. Um outro texto que fala a respeito de reflexão está em Atos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 20. Quando o apóstolo Pedro estava na cidade de Jope, e a Bíblia diz que eles estavam com fome e foram lhe preparar uma refeição, a Bíblia diz que ele sobe ao telhado para orar. Enquanto está orando, ele tem uma visão. Logo depois de ter a visão, sem tê-la entendida por completo, a Bíblia diz nos versículos 19 e 20, Atos 10, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então, novamente, nós temos alguém que recebe uma visão, está refletindo, está pensativo, o que é que eu tenho que fazer,
Mas de repente, quando Deus traz uma palavra, esclarece aquilo, a orientação é: obedeça sem hesitar. O verso 23 diz que Pedro os convida a entrar, os hospeda, e a Bíblia diz: no dia seguinte Pedro se aprontou e foi com eles. Ou seja, resposta imediata. É a respeito disso que Cornélio vai falar com Pedro depois. Eu sem demora mandei te chamar e que bom que você também veio rapidamente. Qual a diferença entre os dois tipos de exemplo? Os primeiros exemplos que apresentamos falam de uma resposta imediata. Os segundos falam de gente processando, refletindo. A diferença entre um e outro é que nos primeiros exemplos dados, todo mundo sabia que Deus havia falado com eles. E sempre que há uma clareza sobre a direção divina, não há motivo para que se protele nenhuma decisão. Nos outros exemplos que nós demos, nós estamos falando de gente que está processando para tentar entender, mas seja José, pai de Jesus, ou até mesmo Pedro, assim que o Senhor lhes dá uma clareza enquanto pensam a respeito do que fazer, então essa hesitação de ficar pensando, ela é colocada de lado e a prontidão de obediência é imediatamente apresentada. Então, diante dessa diferença, o que é que eu concluo? Que quando eu e você já sabemos o que Deus tem a dizer, seja por meio da revelação clara da sua palavra, ou de um direcionamento, revelação pessoal que o Espírito Santo nos comunica, não há necessidade de que a gente protele, de que a gente procrastine. Josué 18:3 nós lemos: disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passados para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Ele está dizendo: vocês já sabem o que Deus quer, Ele fez a promessa e vocês vão ficar sendo remissos por quanto tempo? Parem de adiar, parem de prolongar. Eu quero que você olhe para a sua vida e pense não apenas nas questões naturais, mas principalmente nas espirituais. Por que demoramos tanto para tomar uma decisão sobre levar o devocional a sério, evangelizar a família, cumprir o chamado e o propósito de Deus? Não procrastine. Se você já tem entendimento, obedeça. Se você ainda não tem clareza, processe em oração e reflexão até ter. E assim que tiver, haja.